Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. Além disso, sua obra está repleta de cenas cotidianas, simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma de suas principais características e epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Logo, tornou-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. Contexto social e histórico. O ano de 1945 marca o fim da Segunda Guerra Mundial e mostra o mundo que sobreviveu a Hitler e aos campos de concentração, à bomba atômica de Hiroshima e a todos os horrores da guerra. No Brasil, o ano de 1945 marca o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas e o início de certa experiência democrática que terminará em 1º de abril de 1964. O estilo literário da época era o modernismo. A prosa de ficção da terceira fase do modernismo brasileiro, sobretudo a de Guimarães Rosa e de Clarice Lispector, é o exemplo melhor do uso da linguagem como instrumento para captar o universo humano e sugerir a amplitude de sua dimensão, apresentando o corpo humano e a natureza. Sobre a obra, Laços de Família é uma coletânea publicada em 1960 que traz histórias da classe média carioca, mais ou menos na década de 50. É um livro constituído de 13 contos e eles se interligam através de uma temática comum a quase todos, o desentendimento familiar. Enredo. A obra se passa na comemoração de 89 anos da matriarca da família, rodeada por seus familiares, filhos, netos e sobrinhos, entre outros. Personagens: Dona Anita, protagonista, Zilda, Nora de Oliara, a Nora de Ipanema, netos e bisnetos de Dona Anita, Cordélia, a Nora mais nova, José Manuel Rodrigo, o neto de 7 anos, e Dorothy. Foco narrativo. Narrador onisciente é aquele que narra à vontade e conhece todos os aspectos da história narrada. Resumo. O conto fala sobre uma família muito desunida que são convidados para o aniversário da mãe. Alguns vinham de Olaria e outros de Ipanema. Pelo que podemos ver, eles não tinham muito contato e nem muita consideração um pelo outro. Zilda, já que era quem morava com a velhinha aniversariante, e então tratou-se de apressar para a chegada do pessoal para a festa de 89 anos da velhinha. O pessoal foi chegando com seus filhos, maridos e esposas e se acomodando. Alguns levaram presentes e outros não, mas podemos perceber a falta de amor entre a família, pois o pessoal se preocupava mais em comer do que parabenizar ou até mesmo se enturmar entre o pessoal. A falta de união e entrosamento era imensa naquela festinha. A velha percebe a falsa consideração e se indigna com a falsidade daquele pessoal que só se encontrava em festas comemorativas. De repente, de tamanho nojo, ela cospe no chão sem dizer nada, deixando Zilda envergonhada com a atitude da mãe. Mais tarde, após encherem suas barrigas, o pessoal vai embora, meio sem jeito de interagir com a velhinha. Apenas diziam até o ano que vem, deixando Zilda e a velha impaciente com aquele povo. Pelo menos completaria 90 anos. Enquanto a velha meditava pensativa, a morte era seu mistério. Análise. Feliz Aniversário é o conto do livro Laços de Família de Clarice Lispector, publicado em 1960. É um dos contos mais irônicos da obra e aquele que retrata a vida com mais negativismo. Nele, a autora mostra a maldade subentendida na forma da velhice e da vida. O conto relata a superficialidade fraternal, as rixas familiares, as diferenças econômicas entre os membros da família e os relacionamentos de aparência para manter os laços. O conto, por se tratar do tratamento desumano oferecido a uma senhora velha por seus filhos, é considerado um conto brutal, porque mexe com o estereótipo de família perfeita e feliz, desfolhando para o leitor um universo de aparências, mostrando ao longo do conto vários problemas mal resolvidos, como a distância entre os irmãos e entre os filhos e a mãe,
a futilidade e a superficialidade das relações e dos personagens.